Capítulo 49 Buda iluminado colhendo lótus. Que forte força da alma! Lin Ming pensou com um toque de choque. Mesmo a força da alma de Mui era inferior a este velho em termos de precisão. Mui era certamente alguém que concentrou a maioria dos esforços de sua vida em cultivar o caminho marcial. Ser um mestre de inscrição era apenas uma ocupação de segundo plano que ele tinha. Mas este velho era um mestre de inscrição profissional. Para um verdadeiro mestre de inscrição, ao longo da vida, cultivar no caminho marcial era apenas um meio para prolongar a vida e dar-lhes mais tempo para estudar os infinitos mistérios das técnicas de inscrição. Essas pessoas verdadeiramente se inspiram nas conquistas que poderão realizar nas inscrições. Lin Ming parou de assistir depois de um tempo e se virou para ver Lin Xiaodong que olhava sem piscar para a jovem. Mas que pequeno irmãozinho! Lin Ming sentiu uma grande dor de cabeça quando viu a expressão de encanto do mesmo. Ele imediatamente deu uma cotovelada em Lin Xiaodong que ficou assustado e constrangido. Ele era inteligente, mas tinha uma mente lenta, e coçava a cabeça inocentemente. Até agora, Lin Ming percebeu uma mudança nas flutuações da força da alma da jovem, havia um vislumbre de volatilidade. Os brilhantes símbolos de inscrição sobrepostos na frente dela começaram a soltar faíscas e fumaça. De repente, explodiu em uma cascata de luzes coloridas que dispararam em todos os lugares. A jovem com um olhar exausto disse com um suspiro frustrado: "Vovô, eu falhei novamente." O velho que estava sentando pacificamente como se estivesse meditando abriu os olhos e disse com um sorriso: "Yuhan, você já fez muito bem. Se isso continuar, após alguns meses ou um ano, você poderá obter o certificado para se tornar uma mestre de inscrição." Antes, o avô havia obtido seu certificado quando tinha 18 anos. Você provavelmente terá 16 ou 17 anos, no mais tardar. Esta menina era a talentosa gênio de inscrição da Associação de Inscrição, Wang Yuhan, e o velho era seu avô, o presidente da Associação de Inscrição, Wang Xuanji. Mas em comparação com Qin Xingchuan, ela é meio ano mais nova do que eu e ainda está igualmente pareada em técnicas de inscrição comigo. Também nestes últimos meses houve uma redução significativa na velocidade do progresso da minha inscrição e não sei porquê. Os gênios e os talentosos sempre terminariam comparando-se uns com os outros. Wang Yuhan admitiu que não havia nenhuma maneira em que poderia passar Qin Xingchuan em termos de cultivo de artes marciais, mas a inscrição era sua principal ocupação e não queria perder para ela nisso. Vendo Wang Yuhan e Wang Xuanji falando, a jovem recepcionista se aproximou respeitosamente e disse: "Presidente da associação." "Sim? Qual é o problema?" A jovem recepcionista hesitou antes de se virar para Lin Ming e disse: "Este jovem gostaria de participar do exame para mestre de inscrição." "Qual o seu nome? Quantos anos você tem?" perguntou Wang Xuanji. Lin Ming hesitou um momento. Ele não pensou que este velho seria o presidente da Associação de Inscrição. Como presidente da Associação de Inscrição, era improvável que ele desejasse qualquer coisa de Lin Ming. Enquanto ele não revelar seu conhecimento de inscrição medicinal ou corporal que o Reino Fortuna do Céu não possuía, então ele não deveria ter problemas. Lin Ming era cauteloso contra os bandidos e os criminosos que desejariam possuí-lo por algumas dezenas de milhares de taias de ouro. Quanto a Wang Xuanji e Mui e outros personagens como eles só veriam Lin Ming como um gênio talentoso de inscrição da geração mais nova. Pensando nisso, Lin Ming disse com sinceridade: "Lin Ming, 15 anos." Ouvindo 15 anos de idade, os olhos de Wang Yuhan se arregalaram ao olhar de cima a baixo várias vezes em Lin Ming. Esse jovem também é um gênio. Sua idade é mais nova do que a dela e seu cultivo não era alto, esse garoto tirou seu tempo para algum entretenimento. No entanto, a associação de inscrição não fornecia os materiais ou o tesouro raro, e as pessoas que somente passeavam não viriam aqui, pois gastaria vários milhares de taias de ouro.
Se o fizessem, eles teriam sofrido algum dano cerebral grave. Você precisará fornecer seus próprios materiais e tesouros raros, você sabe disso. Milímetro. Eu sei. Eu gostaria de comprá-los na associação de inscrição. Lin Ming tirou um pedaço de papel com uma pequena lista de materiais, enquanto ele dizia isso. Lin Ming havia decidido sobre o símbolo devastador, na verdade, uma versão simplificada. A versão simplificada não precisava de seda da larva celestial e, naturalmente, era muito mais fácil. No entanto, seu efeito era um pouco mais fraco e não tinha uma técnica de inscrição nele. Seu objetivo era apenas passar o exame, não havia necessidade de criar uma cena e chocar a todos. O símbolo devastador também continha algumas técnicas de inscrição que foram perdidas no Reino Fortuna do Céu, e Lin Ming não queria expor elas. Se eu pudesse comprar esses materiais, eu agradeceria. Lin Ming entregou a lista detalhada para a recepcionista. A jovem recepcionista pegou a lista e recebeu um aceno de confirmação de Wang Xuanji. Ela disse, muito bem. Posso perguntar o tipo de tesouro que você usará? Eu quero usar uma espada. Sim, o tesouro raro pertencerá a mim depois que colocar um símbolo de inscrição nela. Certamente. O tesouro e o material são originalmente comprados por você para o exame. Por favor, venha escolher uma espada comigo. Milímetro. Bom? Quando Lin Ming foi embora, Wang Yuhan ainda estava olhando para suas costas até desaparecer, e ela murmurou, vovô, esse jovem tem apenas 15 anos e quer fazer o teste para mestre de inscrição. Se ele passar no exame, então, eu vou perder não somente para Qin Xingchuan, mas para ele também. Wang Xuanji respondeu com um sorriso, o exame para ser um mestre de inscrição não é um teste fácil. Uma vez que este jovem se atreve a fazer o teste para tal, ele deve ter sua própria habilidade única e provavelmente não é alguém do Reino Fortuna do Céu. Ele pode ser um discípulo de algum mestre em reclusão. Uma vez que seu talento natural é excepcional e ele se esforça diligentemente, ele deseja fazer o exame aos 15 anos de idade e varrer a geração mais jovem em talento de inscrição do Reino Fortuna do Céu e criar seu próprio legado e fama. Haha, mas isso não é tão fácil. Quando Wang Xuanji disse isso, ele ativou um talismã que transmite som e passou uma mensagem para 2 mestres de inscrição que eram geralmente responsáveis pelo exame pedindo-os para que se juntasse a ele. Wang Yuhan mordeu o lábio e sussurrou, milímetro, não vou perder para ele. Não vou perder para Qin Xingchuan. A associação de inscrição tinha tesouros raros que eles especificamente usaram nos exames. Lin Ming olhou para suas opções até ele escolher uma espada longa muito boa e disse, Esta espada foi avaliada em 3.600 taias de ouro e era um dos tesouros mais caros do armazém. A jovem recepcionista ficou um pouco surpresa, geralmente aqueles que participaram do exame para mestre de inscrição escolheriam um tesouro mais modesto e menos caro. Este jovem realmente escolheu algo tão caro, deve ser que sua família fosse ridiculamente rica ou que ele estava confiante em si mesmo. Lin Ming tinha sua própria linha de raciocínio. Como ele tinha que escolher um tesouro raro para usar, ele não poderia naturalmente escolher algo que seria desperdiçado. Era melhor escolher um tesouro de qualidade superior para combinar com um bom símbolo de inscrição para vender a um preço alto. Nossos tesouros, uma vez vendidos, não podem ser trocados. A jovem recepcionista disse. Ela não queria que Lin Ming sentisse como se ele fosse enganado e queria ter certeza de que essa espada era a que ele realmente queria. Lin Ming tirou 4 notas de ouro e disse com um sorriso tímido, certamente eu sei disso. Milímetro. Então me acompanhe. Após o pagamento ser concluído, a recepcionista trouxe Lin Ming de volta à sala de exames antes de partir. Depois de voltar a entrar na sala de inscrição, Lin Ming viu que outras 2 pessoas estavam nela, nos quais pareciam ter cerca de 40 a 50 anos de idade.
Um era um homem de meia-idade que usava um longo manto verde e o outro era um homem sorridente, que se parecia um pouco como um homem eternamente feliz, muito amável e muito gordo. Esses dois eram os oficiais de exame da associação de inscrição que eram responsáveis pelo exame para mestre de inscrição. Wang Xuanji geralmente não participava desses exames, mas desta vez teve algum interesse em ficar e observar. Você está pronto? Perguntou Wang Xuanji. Milímetro Lin Ming assentiu. Ele colocou a espada longa na plataforma de pedra de inscrição. Os materiais para este símbolo começaram a se revelar um de cada vez. Os materiais da associação de inscrição já haviam sido muito bem processados e não exigiam que Lin Ming os moesse, purificasse, derretesse ou qualquer outra coisa com eles. O homem de meia-idade que usava um longo manto verde deu a Lin Ming um olhar vazio e disse: o prazo para este exame é de 2 horas. Se você tiver 3 falhas consecutivas, você falhará. Se o produto final tiver menos de 20% de aumento de força, isso também contará como uma falha. Entendido? Bom? Você pode começar. O homem de meia-idade virou uma ampulheta de 1 hora, e a areia dentro começou a cair silenciosamente. Lin Ming sentou-se em repouso com os olhos fechados por um momento. Ele circulou a verdadeira essência em seu corpo até atingir uma condição ideal e depois colocou as mãos para fora. Algumas pequenas gotas de suco de cor azul pularam na palma da mão como se estivessem sob o controle de Lin Ming. Este era apenas um gesto simples, mas as pessoas presentes podiam sentir o jovem envolver o suco de cor azul em uma forte força da alma. Esta força da alma. Eu acho que este jovem possa ser um talento de 5º grau. Wang Xuanji disse com surpresa. Não é de admirar que ele se atreva a fazer o teste apenas aos 15 anos de idade, ele tem alguma habilidade. O homem de meia-idade disse enquanto ele lentamente assentiu. Wang Yuhan franziu os lábios. Ela naturalmente também notou a força da alma de Li Ming e ela murmurou em seu coração. Talento da alma de 5º grau. Isso é o mesmo que eu. Antes disso, o único rival que eu tinha era o Qin Xingchuan, agora há outro. O talento de 5º grau era muito raro. De um modo geral, o talento da alma de um artista marcial e o talento marcial não tinham uma diferença muito grande, mas o talento da alma era geralmente menor do que o talento marcial. Portanto, um talento de alta qualidade foi especialmente raro. Se um talento marcial de 5º grau só fosse visto uma vez a cada década, então um talento de alma de 5º grau seria visto uma vez a cada 2, ou mesmo 3 décadas. O talento marcial de Wang Yuhan era apenas de 4º grau, mas seu talento da alma era realmente maior que seu talento marcial. Provavelmente era algo que ela herdara de seu avô. O talento de 5º grau médio de Wang Yuhan foi absolutamente o nível superior de talentos de inscrição que só era visto uma vez a cada dezenas de anos. Além disso, Wang Xuanji guiou gentilmente Wang Yuhan desde a infância. Agora, em termos de técnicas de inscrição e talento, ela era semelhante a Qin Xingchuan, mas também era mais velha. Lin Ming não tinha um talento de alma de 5º grau, mas a fórmula da lei da alma que ele usava era a tática da alma dominante, que se originou do reino dos deuses. Portanto, ele conseguiu consolidar bem a força da alma e deu a impressão de que seus braços tinham cordas sobre eles. Se esse movimento inicial de Lin Ming tivesse feito Wang Xuanji se sentir assustado, então o seguinte movimento fez todos duvidar dessa possibilidade. Quando as gotas de cor azul atingiram as pontas dos dedos de Lin Ming, seus dedos se moveram em uma série de movimentos como um borrão. As gotículas foram suavemente afastadas com o esticar de seus dedos como se fossem brilhantes meteoritos azuis no céu noturno. As pós-imagens seguiram cada movimento, como a cauda dos meteoritos cintilantes ao longo do ar. No tempo de alguns piscar de olhos, um símbolo complexo já havia sido completado. Wang Xuanji respirou fundo e o sorriso do velho sorridente também congelou. Buda iluminado colhendo lótus.
Um leigo só observaria a diversão, mas um especialista veria o caminho. O movimento das mãos de Lin Ming era como as nuvens passageiras e os rios fluentes. Havia um termo especial para isso entre os mestres de inscrição, chamado Buda iluminado colhendo lótus. O Buda iluminado era um mito dos tempos antigos chamado de Buda dos 1000 dedos. A história dizia que o Buda tinha 10 mãos, cada uma com 1000 dedos. Todos os anos no jardim do Buda iluminado, os lótus de água floresceriam e ele iria recolher as sementes. Em um único movimento, o Buda iluminado conseguiu selecionar centenas de sementes de lótus de água. Portanto, os antigos textos religiosos descreveram isso como Buda iluminado colhendo lótus, e os mestres de inscrição cooptaram esta palavra para descrever grandes e incomparáveis mestres de inscrição que desenhariam símbolos de inscrição tão rapidamente que haveria pós-imagens. Certamente, se eles discutissem apenas a velocidade do desenho, então, alguns mestres de inscrição com um cultivo mais alto em artes marciais seriam mais rápidos, mas se eles desejassem manter a sua força da alma a uma velocidade tão alta e não perderem estabilidade ou precisão, então isso seria mais difícil do que subir aos céus. Esse tipo de sombra que foi criada, só seria capaz de praticá-lo com a percepção que desafia os céus e um minucioso esforço. Esse jovem tinha quantos anos? Mesmo que ele começasse a praticar técnicas de inscrição dentro do útero de sua mãe, ele não seria tão habilidoso na velocidade de dedo.